Olá, professores, e olá, tutores do nosso EAD Laureate. Eu estou aqui e, juntamente com a professora Tatiana e a professora Lourdes, nós vamos ajudá-los a trabalhar nessa nossa nova atividade da unidade 3, que é o Wiki, tá bom? Então, os próximos slides buscam explicar um pouquinho como você implantar o Wiki na sua disciplina, como você desenvolvê-la e depois como você avaliá-la. Bom, pessoal, uma das primeiras coisas é, se você desejar, pode consultar esses links que a gente pegou no YouTube, que fala um pouquinho da Wiki, há outros links, há outros materiais. A Wiki ela é a produção de um texto coletivo, essa é a ideia principal, né? Nela, todo estudante ele pode incluir frases e palavras, ele também pode eliminar frases dos participantes. E dessa maneira, você constrói um texto que é geral. Atenção para essa questão de eles eliminarem frases dos participantes, porque depois vocês vão observar que na avaliação você consegue verificar o que o estudante fez individualmente, que é uma preocupação que ele vai fazer com perguntas no seu fórum de dúvidas, tá bom? Bom, a primeira ação que você tem a realizar é você escolher a disciplina que instalará o Wiki. Escolhendo essa disciplina, considerando critérios como poucos estudantes. Por que eu vou falar da questão de poucos estudantes? A Wiki, ela é um texto coletivo. Mesmo que você crie diversas Wikis, os estudantes, com muitos estudantes, ela vai ficar um pouco confuso aquele texto. Isso pode prejudicar depois, principalmente de muitas reclamações dos estudantes, ou então dos próprios estudantes também não entenderem a produção geral do texto, tá? De preferência, escolha uma disciplina do terceiro semestre em diante. O segundo semestre, somente quando não terá aulas no terceiro semestre, tá bom? A quarta questão já seria: entre em contato com a operação EAD@Laureate, porque você vai precisar informar a CRT que será instalada essa wiki. Se isso já foi feito, ok. Então, nós vamos passar para os próximos passos, tá? Veja no próximo slide como criar a sua wiki. Lembrando que isso já, então, o pessoal do EAD Operação já fez a alteração e na unidade 3 você vai conseguir instalar a sua wiki. Bom, não querendo ser repetitivo, mas vamos lá. Escolheu a disciplina que fará o Wiki? Ok. Operação EAD alterou a configuração da atividade 3 para o Wiki? Ok. Clique na atividade 3 da unidade 3. Aqui, agora na sequência, eu vou mostrar como você cria uma Wiki nas suas telas do Blackboard. Quando você clica na atividade 3 da disciplina que você vai ao Wiki, vai aparecer essa página onde você consegue aqui entender criar página de Wiki. Quais são as duas coisas que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai escrever o título da sua Wiki, ela tem que ter algum título. Tá ok? Escreva o texto que iniciará a sua wiki. Você escolheu uma temática, como eu vou mostrar depois lá no exemplo final com os estudantes que eu trabalhei. Então, você escolheu essa temática e você produz um texto inicial. Esse texto também pode ter imagens. Não sei se trabalhar com vídeo seria ideal, mas até porque alguns problemas de leitores, depende do computador que o estudante está usando. Mas você pode colocar. O importante é que tenha um texto. De repente, ou eu creio nessa visão, um texto inicial que permita o estudante ele iniciar um texto a partir de um texto já criado. Deixar a página em branco não é o ideal e nem o correto, tá bom? Depois que você dá enviar naquela tela anterior, aparecerá essa tela. Então você já tem agora, como a seta aponta, uma wiki criada. Ela vai aparecer aqui na tela o título dessa wiki. E os primeiros textos, o que você escreveu, aparecem aqui, com alguns dados, tá bom? Aqui você pode novamente criar uma outra wiki. Se você criar uma outra wiki, ela vai aparecer aqui, tá ok? Lembrando, o estudante consegue criar wikis, então esse é um porém que você vai ter que colocar como uma observação. Se o estudante criar uma outra wiki, você pode conversar com os professores que estão envolvidos nisso e nós efetivamente deletamos aquela wiki, né? Porque é para que ele trabalhe com essa questão. Não é possível bloquear isso no sistema, tá ok? Então, os estudantes podem criar
páginas de wiki, nós deletamos. No meu caso, eu deletei, a Tati deletou também as wikis criadas, só restando aqui os professores criaram, aqui você criou, tá? O estudante, para alterar o texto, ele tem que clicar aqui em editar conteúdo da wiki. Esse é o único ícone que ele deveria mexer, ou ele deve mexer, tá bom? Observe que na tela anterior eu estava falando de biografia. Aqui é o outro ou a outro wiki que eu criei, que é diário de viagem. Tanto que ao clicar então em biografia ou diário de viagem, essa tela muda. O estudante tem acesso a isso, ele não pode mexer em nada textualmente aqui, mas ele clicando aqui, ele pode editar esse texto, que é o objetivo, que ele edite, que ele mude, que ele altere, que ele inclua, que ele selecione, tá ok? E não mexa aqui. Porém, ele terá acesso, tá? Vamos já antecipar o cenário. Você já instalou, os estudantes já participaram, já desenvolveram o texto e chegou agora da avaliação. Você deverá avaliar. Então, primeira questão é se você já deixou claro para os estudantes nas suas explicações, em algum material que você grave, falando como ele será avaliado, tá bom? Então, assim, o professor ele vai poder acessar o centro de notas. Ela é uma avaliação igual às outras. Você vai entrar no centro de notas e vai clicar em precisa de avaliação e aparecerá as atividades 3 wikis. Então, vamos ver agora no próximo slide como funciona essa questão da avaliação da wiki. Bom, ao clicar no centro de notas, ao clicar em avaliação e ao clicar no nome do estudante, na atividade 3, você vai encontrar então onde ele participou. Nesse caso, foi uma avaliação que eu já havia realizado e é um exemplo. Então, aparecerá essa linha aqui, que é a participação dele. Observem que tem 231 palavras que foram modificadas, aparece comparar com outra versão. Você vai clicar aqui, tá ok? Clicando nessa página, no próximo slide vamos ver o que aparece. Nessa segunda tela, quando você clicar, aparecerá essa caixa aqui de diálogo. Aqui vem a wiki que ele interferiu, vem uma questão de legenda, onde vem um colorido que pode explicar onde ele interferiu, verde para inclusão, rosinha para um rosa avermelhado, que é onde ele alterou. Tá? Você pode avaliar indo no texto e sabendo o que ele alterou. Então, essa alteração, por exemplo, veio da a Tatiane já tinha feito alguma coisa e foi a Vânia que interferiu e fez modificações ou inclusão no texto, tá bom? Então você vai rolar aqui a página dessa caixa de diálogo que vai ver onde o aluno fez a alteração ou a inclusão de um texto. Nessa tela, você dará a nota. Então, você vai clicar aqui, provavelmente você colocou uma rubrica, você dá a nota referente à avaliação que ele realizou. Se ele realizou totalmente a tarefa, que no meu caso eram 2 participações, tá bom? Que é semelhante ao que acontece no fórum ou nas dissertativas. Aqui eu vou colocar uma sequência de slides que foi um certo vídeo, um PPT Mix, onde ficou na atividade, nas materiais complementares da unidade 3, para orientar o estudante sobre essa questão. Além disso, eu gravei uma web explicando com esse mesmo PPT. Então, eu aconselharia a produção de um PPT Mix simples, né, para os estudantes como um exemplo com a seguinte sequência, né? Isso vai ajudar na sua orientação. Além disso, eu postei na trilha um link explicando sobre a atividade. Então, na última linha da unidade 3 da nossa trilha, eu expliquei lá, clique aqui para saber um pouco mais sobre a wiki da nossa atividade 3. Tá ok? E esse link do PPT Mix também ficou, como eu disse, em materiais complementares. Nesse slide, eu trabalho uma questão que é o que ele acha, né, sobre o wiki, vamos convidando ele a participar da wiki, convidando a ele conhecer sobre a temática. Nesse daqui, nesse balão, eu coloco isso como um desafio, como isso uma questão que foi preparada por coordenadores, dos professores,
num sentido de trabalhar a questão da criatividade, da visão colaborativa, que hoje em qualquer universo profissional é necessário, o trabalho colaborativo, o trabalho criativo, tá? Nesse outro slide, eu expliquei para o estudante que ele poderia encontrar materiais nos materiais complementares, um link sobre essa questão do material e também um vídeo que era o vídeo explicando sobre a Wiki. Então é interessante porque você mostra para ele que isso está na mídia, que isso tá na questão digital e que é importante ele conhecer e trabalhar isso dentro do universo do ensino superior. Nesse slide aqui, eu fiz o quê? Trabalhei uma questão de explicar para o estudante sobre a importância da Wiki, da questão dele no ensino fundamental e médio, já que é uma disciplina relacionada ao ensino fundamental e médio, né? Na produção textual e que ele ia trabalhar com dois tipos de gêneros e um tipo textual descritivo. Então, o que eu já fiz? Eu já antecipei e busquei explicar que atividades ele realizaria na Wiki quando ele abrir. Então, ele já tem uma certa ciência do que vai acontecer. Eu novamente explico a temática da nossa wiki, explico sobre qual é a ideia, o que é o diário de viagem, que é uma biografia, para que ele possa compreender e entender que isso não é uma atividade qualquer e solta. Ela tem um sentido relacionado ao nosso conteúdo, nesse caso, conteúdo. Nesse outro, eu reproduzo o que está na Wiki. Então, o que eu postei na Wiki está aqui também, que é para explicar para o estudante, para que ele não tenha nenhuma surpresa, muito daquela assim, ah, mas não estava escrito isso lá. Então, é só uma reprodução do que eu postei na Wiki. Nesse slide que eu expliquei para o estudante, que eu explico para o estudante, eu mostro os critérios de avaliação. Você pode usar os mesmos critérios de avaliação, é uma questão de escolha, mas é interessante que você trabalhe pelo menos com essas duas participações, que envolva tanto ele incluir um texto, como ele também participar alterando o texto de um colega. E lembrando também que nessa parte o estudante fica sempre muito preocupado. Por quê? Porque ele acha, alteraram o meu texto, então agora eu vou perder a nota. Então você pode ter uma explicação de que você tem acesso aos textos originais, no sentido de o texto que ele escreveu. Então, você consegue avaliar estudante por estudante. Então, quando você for avaliar, você vai conseguir pegar o que o estudante escreveu, independente das modificações que alguém fez posteriormente. Isso é muito importante explicar para o estudante, porque senão ele acha, eu só vou incluir, não vou mudar o do colega. Uma forma também dele falar, então não mude o meu. Isso não tem problema, ele pode apagar um trecho, um parágrafo inteiro de um colega, isso não tem problema, porque o texto do colega aparecerá. Isso dá tranquilidade para o estudante e faz com que ele também possa participar e não questionar, porque senão ele vai questionar a questão da nota, tá bom? Aqui eu explico, são telas que eu reproduzi, então vejam bem. Na minha disciplina, eu reproduzo nesse PPT para o estudante o que ele encontrará. Então, o PPT Mix que eu faço para o estudante tem a disciplina, a cara do que ele vai ver. Não é uma atividade que ele vai descobrir assim, ah, vou abrir e ver. Então, ele já sabe e por aqui eu já explico onde ele vai fazer, que ele vai ter que editar o conteúdo, que ele tem 3 wikis, nesse caso eram 3 wikis que eu criei, agora é diferente, que ele não deveria mexer aqui, tá? Nessa outra tela, eu mostro que ao editar a wiki vai aparecer essa tela, então é um passo a passo para esse estudante. Ele pode entender que agora ele vai escrever aqui, tá? Novamente, eu mostro uma tela para o estudante, onde aqui estão apresentadas as wikis que ele pode participar e que aqui ele escolher clicando em uma delas, ele poderá depois editar o conteúdo da wiki e modificar o texto. Bom, pessoal, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas sobre a Wiki, eu tenho certeza que sempre surge, é uma tarefa inicial, então estamos todos aprendendo. Nós temos quem trabalhou com Wiki no primeiro bloco foram os professores, no meu caso eu, a professora Tatiana e a professora Lourdes. Então, caso tenham dúvida,
após assistir o vídeo e queiram perguntar alguma coisa, então perguntem, conversem com a gente sobre o que vocês instalaram e a gente discute pessoalmente, tá bom? Um abraço e boas produções de Wiki.